Bom, vamos considerar aquele exemplo que a gente viu, e agora vamos ensinar o computador a fazer o seguinte. A gente tem a nossa máquina ORD aqui, que é uma máquina que verifica se está ordenado, e agora a gente vai criar uma outra máquina que ela é capaz de ordenar realmente os valores. Eu vou chamar ela de sort, beleza? E ela vai ser uma máquina desse tipo aqui, que vai pegar 3, 2, 7 e 4, né? E vai devolver pra gente depois, dentro do processamento dela aqui, vai devolver pra gente os valores na ordem, né? 2, 3, 4, 7, tarará. Então, essa é a máquina que a gente vai construir agora nesse segundo passo. Então vamos lá, vamos montar essa máquina aqui, vamos montar primeiramente os elementos dela, os elementos da lista. Deixa eu pegar aqui novamente. Tarará, tarará. Mais um assim. Tá, vou colocar aqui os valores dela. 5, 7, 1, 3 e 8. E vamos começar a analisar o seguinte. Bom, nesse caso, mesmo esquema, né? Eu vou ter aqui o A, eu vou ter aqui o B. E eu vou fazer o seguinte. Bom, computador, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai passar, igual que você fez até que o B chega no final. E se caso, começando da posição 0 até a posição final, nesse caso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, até a posição 4, você em momento algum falar que tá X, né? Ou seja, falar que essa lista está desordenada, então quer dizer que você tem que interromper a sua execução e beleza, e para por aí, tá? Se caso em algum momento você verificar que não está ordenado, a única coisa que você vai fazer é utilizar aquele algoritmo que a gente viu nas aulas passadas, que é o algoritmo de swap entre o valor A e o valor B, beleza? Então você vai passar do 0 ao 4, enquanto não tiver ordenado. Toda vez que você passar e não tiver ordenado, você vai fazer o swap de A e B, tá certo? E se caso você for passando da posição 0 até a posição 4 e não falar nenhuma vez que está bagunçada a nossa lista e passar em todas as verificações, aí você para o seu funcionamento e deixa como tá, beleza? É isso que a gente vai fazer. Então vamos acompanhar aqui o funcionamento desse algoritmo passo a passo. Beleza, então vamos seguindo o passo a passo desse algoritmo aqui. Nós temos o 5 e o 7, né? Então a primeira verificação que a gente faz é o seguinte: o nosso A ele é menor ou igual ao B? Bom, o 5 é menor ou igual que o 7? É. Então nesse caso a gente só passa adiante. Vamos passar o A e o B para frente. Verifica novamente. O A ele é menor ou igual ao B? Não, nesse caso não é. Então o que a gente faz? Aplica o swap entre A e B. Ou seja, depois dessa transformação, a gente vai ter o seguinte: o 7 e o 1 eles vão ter que trocar de posição. Então a gente vai ter o 1 aqui e o 7 ali, beleza? Agora, depois que a gente já realizou esse processo de swap, a gente volta pra cá e faz novamente a mesma verificação, tá? Vou botar aqui, beleza. O 7 é menor do que o 3? Bom, nesse caso, também não. O 7 é maior do que o 3. Então o que a gente faz? Aplica o swap novamente entre o 7 e o 3. Então eles vão trocar de posição. O 3 vem pra cá e o 7 vai pra lá. Continuando, nós temos o seguinte: 7 e 8. O 7 e 8, o 7 é menor do que o 8? Bom, nesse caso, sim. Então a gente chegou no final aqui, o B está na posição 4, não tem mais nada pra gente fazer. Só que no caso, a gente fez essa iteração do 0 até o 4 e no meio do caminho a gente fez troca de swap. Então a gente tem que começar esse processo novamente. Vamos repetir esse processo mais uma vez. Agora, começando lá na posição 0 e indo até o final de novo. Então, aqui, eu tenho novamente o mesmo algoritmo. 5 é menor do que 1? Bom, nesse caso, 5 é maior do que 1. Então eu faço a troca desses dois valores, né? O 1 vai pra cá e o 5 vai pra lá. Seguindo aqui, eu continuo. O 5 é menor do que o 3? Bom, nesse caso, o 5 é maior do que o 3. Então, eu tenho que trocar esses dois valores. Logo, eu tiro aqui, boto 3 aqui e jogo 5 pra lá. Certo? Deixa eu desenhar novamente aqui. Beleza. Então, passando aqui adiante, eu tenho agora o 5 e o 7. O 5 é menor ou igual ao 7? É. 5 é menor ou igual ao 7. Não tem nada pra fazer. Passo adiante. O 7 é menor ou igual ao 8? Sim. O 7 é menor ou igual ao 8. Então a gente chegou novamente aonde o B ele chegou na última posição, mas no meio do caminho a gente fez alguma troca também. Então a gente vai recomeçar esse processo. Vamos pegar aqui os nossos cursores aqui, os nossos ponteiros, né, se a gente quiser chamar eles assim, e voltamos lá para o início, fazemos de novamente. Então aqui nós temos o seguinte: o A é menor do que o B, ou seja, o 1 é menor do que o 3? É. O 1 é menor do que o 3, então não tem nada para fazer. O 3 é menor do que o 5, o A é menor do que o B? Sim. Nesse caso também não tem nada para fazer. O A é menor do que o B, o 5 é menor do que o 7? Também é. Então nesse caso eu passo, não tem nada para fazer. O A é menor do que o B? Sim. O 7 é menor do que o 8? Sim. Então não tem nada para fazer. Note só, cheguei aqui ao final. O B ele chegou na última posição, que nesse caso é a posição 4. Não passei nenhuma vez por uma condição X aqui, por uma condição em que eu tive que fazer alguma troca. Então quer dizer que eu terminei por aqui. Então ao final da minha execução, olha só o que a gente conseguiu obter. Uma lista ordenada. 1, 3, 5, 7 e 8. A lista original que a gente tinha antes era a lista 5, 7, 1, 3 e 8. Então olha só como a gente conseguiu ordenar essa lista utilizando basicamente conceitos simples, né? Analisando um número e outro e fazendo uma troca que a gente já viu nas aulas anteriores. Se você quiser pesquisar, o nome desse algoritmo aqui é um algoritmo de ordenação chamado de Bubble Sort. Beleza? Ele é um algoritmo que funciona exatamente dessa forma. Então a gente programa ele, nas futuras aulas a gente vai ver já como é que define isso de forma mais formal, né, utilizando uma linguagem de programação. Mas esse algoritmo é um algoritmo de ordenação chamado de Bubble Sort. Então veja só como é legal a gente conseguir criar essas funções, sermos metódicos nos procedimentos e criar, nesse caso, uma outra coisa, né, que foi esse algoritmo de ordenação, né, o Bubble Sort. Então agora a gente poderia dizer que desbloqueamos uma nova máquina, né? Agora a gente tem uma máquina que faz o sort, que faz a ordenação. E essa máquina, ela não está limitada apenas a ordenar números 1, 3, 5, né, 7, sei lá, 11, ela não ordena somente números. Imagina que se nessa máquina aqui, de ordenação, a nossa máquina sort que a gente tem, a gente cria aqui dentro dela duas engrenagens, né? Uma engrenagem aqui e outra engrenagem aqui pra gente configurar ela. Essa primeira aqui,
a gente vai falar aonde ela vai procurar o número chave, beleza? Aonde ela vai procurar o número chave para poder ordenar. E essa segunda aqui, ela vai falar qual vai ser o item, né, que vai trocar na hora que fizer o swap. Então qual vai ser o item e aqui aonde que está a chave de ordenação. Bom, nesse exemplo nosso aqui, quando a gente tem uma lista simples de números, então qual é o item que a gente está procurando aqui? Qual é o item chave? Os itens chave são os próprios números, né? O 3, o 2 e o 1. Ou seja, a chave são os próprios valores que estão dentro dessas posições das arrays, né? 0, 1, 2 são esses próprios números aqui. E quem é que troca de lugar? Quem troca de lugar são também, nesse caso, os mesmos números, né? Então se eu for trocar aqui, quem vai trocar vai ser o número 1 com o número 2. Mas imagina que se eu criar essas duas chaves de configuração na minha máquina, eu posso ordenar não só isso, eu posso ordenar qualquer outra coisa. Então imagina que eu tenho aqui, né, uma camisa. Deixa eu desenhar outra camisa bonita aqui, beleza? Então eu tenho duas camisas, né? Nesse caso aqui, imagina que eu tenho várias e várias camisas e elas estão todas misturadas. E na camisa tem o número dela, né? 31, essa daqui é 35. Beleza, eu consigo passar essa máquina de ordenação para que ela ordene também as minhas camisas. Para que depois, no final do processo, elas ficam com a camisa número 1, depois número 37, depois número 39, né? Para que fique tudo ordenado. Como? Se eu pegar aquelas duas chaves da minha máquina, lembra que a gente tem duas chaves aqui? Essa primeira chave a gente fala aonde é que ele vai procurar um número que vai ordenar. Nesse caso, esse número ela vai encontrar aqui, ó. Esse vai ser o número que a gente vai utilizar para comparar uma camisa com a outra, né? Então quando ela for comparar, ela vai comparar o número da camisa 35 com o número da camisa 31. E o que é que vai mudar de posição? Nesse caso não vão ser os números. Esse número aqui não vai para lá e nem esse número lá vai para aqui. O que vai acontecer vai ser a troca da camisa em si. Então a camisa vai trocar de posição com a outra camisa. Então com isso a gente consegue ordenar também camisas ou qualquer outra coisa. Então olha só como é que esse algoritmo ele é interessante e com um pouquinho só de configuração a gente consegue melhorar. E agora ele ordena qualquer coisa. A gente só precisa apontar aonde é que está a chave e o que vai trocar de posição. Nesse caso aqui escolhido foram as camisas. Então espero que tenha ficado claro essa ideia de ordenação. Mais uma vez a gente conseguiu ensinar ao computador o que significa ter uma lista ordenada, como ordenar uma lista, e vimos aí de quebra um algoritmo chamado algoritmo de ordenação, o Bubble Sort, e ainda vimos uma aplicação, conseguimos mexer um pouquinho nele e tornar ele ainda melhor para os nossos usos. Na outra aula a gente vai continuar vendo ainda situações bem interessantes do uso da computação no nosso dia a dia.